Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui com mais uma notícia, mais uma nova informação que acaba de chegar lá dos Estados Unidos. Trump não tem medo de usar poder militar para a liberdade. Está pegando fogo, todo mundo está prestando atenção nisso aqui. Você que estão chegando agora, já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho. Todos os dias tem vídeo novo aqui para vocês. Já deixa seu like, que ajuda nós demais no nosso conteúdo para chegar para mais pessoas. Já deixa aqui seu comentário, o que você está achando do vídeo, que cidade você é, para nós ficar informado onde está chegando o nosso vídeo. E se você comentar aí, eu vou comentar aí no seu comentário também, vou curtir. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo que está pegando fogo, está bombástico, e assiste até o final. Acabando com o processo penal brasileiro e levando junto o pouco que tinha de credibilidade da Suprema Corte. E ainda a respeito, Serrão, de tudo que está acontecendo aqui no nosso país, a porta-voz da Casa Branca, ao ser perguntada a respeito da liberdade de expressão no Brasil, ela respondeu o seguinte, que Donald Trump não hesitará em usar o poder econômico e militar dos Estados Unidos para proteger a liberdade de expressão nos lugares que foram ali perguntados. Dentro desses lugares está o nosso país, mostrando aí mais uma vez aquilo que a carta Donald Trump já deixou claro desde o princípio, que tem um problema de liberdade de expressão, tem outros problemas a serem tratados no nosso país e por isso somos sancionados e os americanos estão bastante atentos a tudo que está acontecendo aqui. Com certeza, atentos a tudo, tanto que Donald Trump já avisou, isso é público e notório, a gente lembra aqui todo dia que ele vem para um grande enfrentamento ao narconegócio no mundo e especialmente no Brasil. Lourão sabe que o narconegócio está no sustentáculo do Estado brasileiro. Então, se você quer devolver a liberdade ao Estado brasileiro, você tem que bater em um dos seus pontos de sustentação, que é o narconegócio. Lourão fará isso do ponto de vista político, jurídico e militar, inclusive, como ele tem repetido sempre. Agora, o Brasil precisa cuidar da sua parte. Nós temos um problema a resolver e esse problema, o nosso problema, foi criado pela nossa incompetência política. Eu vou repetir até cansar, tenho falado disso, já falei disso várias vezes, mas vou insistir muito. Tudo o que está acontecendo agora é uma crise política, é fruto da incompetência política, que aprovou uma legislação burra, estúpida, que serviu para condenar todo mundo no 8 de janeiro. A legislação, a substituição da Lei de Segurança Nacional pela Lei do Estado Democrático de Direito foi uma imposição do Supremo Tribunal Federal que a classe política engoliu. E aí aprovou-se essa Lei do Estado Democrático de Direito, especialmente os artigos 359 LM, que estão sendo usados agora para condenar. Vou novamente repetir e vai doer. O presidente Jair Bolsonaro não teve assessoria jurídica em seu governo para vetar essa porcaria. E agora, como era previsível, tudo isso está sendo usado contra Bolsonaro e os bolsonaristas, destruindo milhares de famílias que estão sendo vítimas dessa lei que diz que basta tentativa de golpe para que mereça-se uma punição. Tanto que vocês podem olhar agora, vai lá na televisão agora, vai na TV Justiça e vê o que está escrito. Ó. Vou olhar ali, ó. Tá lá, Ação Penal 2668, julgamento da ação que apura tentativa de golpe de Estado. Ou seja, tanto o voto do Moraes quanto o Flávio Dino está sustentando isso agora, dando uma aula sobre tentativa. Foi tudo baseado nisso. Ou seja, o Congresso errou. O Congresso deu mole para a juristocracia agir. E agora, qual é a saída? Agora é, primeiro, anistia, mas antes da anistia, revogação dessa maldita lei do Estado Democrático de Direito nos seus artigos 359 L e M. Isso resolve a coisa toda. Ou seja, Congresso, você tem arma para agir. Vai agir ou não? Vai deixar a loucura, a injustiça continuar sendo praticada no Brasil? Ou vamos ter que esperar o Lourão dizer para vocês, vamos revogar esta lei? Ah, não dá, né?
Dizer nota menos 13, né? Olha só, por falar em Congresso, vamos direto então a Brasília acompanhar a primeira turma do STF. Quem fala agora a respeito do seu voto é o ministro Flávio Dino. Pô, quem sabe até acampa na porta da igreja, mas não, os acampamentos foram na porta de quartéis. E eu sei que se reza nos quartéis, mas sobretudo nos quartéis há fuzis, metralhadoras, tanques. Então, a violência é inerente a toda a narrativa que consta dos autos. Não cumprir ordens judiciais é uma violência. E é o risco ou a imposição de um mal injusto e grave a um magistrado. Se você diz, não vou cumprir sua ordem judicial, qual é o passo seguinte? O juiz vai tomar as providências, se for no âmbito do processo civil 139, inciso 4º, e depois vai haver o quê? A retaliação. Então, essa conduta já contém uma grave ameaça. Tanques desfilando, fechamento violento de rodovias federais, ataques ao prédio da PF e a policiais no dia da diplomação presidencial, tentativa de fechar aeroportos. Eu lembro que o ministro Alexandre aludiu ao episódio da bomba, que está nos autos, e houve, consta dos autos também, outras tentativas de igual natureza. 8 de janeiro, rompimento violento das linhas policiais, ataque contra policiais, e faço questão de mencionar isso a partir de uma das frases proferidas na tribuna, segundo a qual a violência não é contra a coisa. Eu tenho dúvidas sobre isso, quero dizer aos meus colegas que aqui acompanham esse julgamento. Mas vamos imaginar que não é violência contra a coisa, é violência contra a pessoa. Esta houve. Violência, grave ameaça contra pessoas, e não apenas as vidraças do Supremo Tribunal Federal. Portanto, concluo essa segunda parte do meu voto, a primeira a introdução, a segunda o direito aplicável e as suas características, terceiro, a incidência sobre os fatos. Terceira e última parte, a incidência sobre os fatos tratados nos autos. Concluo essa segunda parte dizendo que não há possibilidade de ser bem-sucedido o esforço hermenêutico justo de considerar que há consunção, não, definitivamente, data vênia não há, de considerar que não houve atos executórios, sim houve, de considerar que há uma desproporcionalidade nos tipos penais, não há, as penas são congruentes com os outros tipos penais, como demonstrei, e se cuida de um excesso ditatorial do constituinte e do legislador ordinário, não, nós temos uma tradição brasileira e mundial, não se cuidou de mera cogitação, não se cuidou de meras reflexões que foram indevidamente postas em agendas, cadernos, folhas, não, porque a cogitação foi acompanhada, como mencionei, de atos executórios. Finalmente, a terceira e última parte do meu voto. Conclusão. Sobre as preliminares. A sustação feita pela... Nós acabamos de acompanhar aqui trecho da votação do Flávio Dino, ministro do STF, que está ali fazendo a defesa do seu voto, Fabi. E aí é interessante porque as duas primeiras partes, né, ele estruturou ali em 3 partes, as duas primeiras partes são interessantes aqui, vou passar para você analisar. Ele levanta, Fabi, um debate que tem acontecido nos últimos meses em relação ao que é a pessoa, o que é a instituição. Ele quer justificar que não foram só os vidros do STF ou a cadeira, né? Teve um rapaz ali que sentou na cadeira do Alexandre de Moraes. Ele quer dizer que é um ataque às pessoas. É interessante como eles se sentem o próprio verbo encarnado, eles se sentem a encarnação do STF. É um debate antigo dentro da ciência política sobre o que é ou não a instituição, mas a gente precisa aqui ressaltar que o 8 de janeiro, e ele estava ali se referindo ao 8 de janeiro, aconteceu num domingo, estava vazio em janeiro, período, enfim, de recesso. O ministro, inclusive, era o próprio Flávio Dino, que hoje julga tudo aquilo que está acontecendo. Fabi, a gente quer aí, mais uma vez, a tua perspectiva como operadora do direito. Bom, e cadê as imagens, né? Isso entraria aqui no direito, porque o direito é feito de provas, e as imagens
a que tudo indica, sumiram, né, e sobre a gestão dele. Então, é uma cara de pau absurda. Eu estou impactada. A gente não tem nenhuma hora de voto, ele dividiu em 3 partes, ele já está na 3ª. Era mais fácil ele falar, eu concordo, ministro, eu concordo, Alexandre, eu concordo, Moraes. Simplesmente, né, nos poupar de toda essa verborragia, desse punitivismo vulgar. É um punitivismo que não cabe, é um punitivismo que não tem esteira nos fatos. Se ele quer falar de pessoas, vamos falar de pessoas. Vamos falar de Clezão, que morreu, né, porque não foi apreciada algumas petições que estavam à mesa do ministro Alexandre de Moraes. Se você não quer falar sobre coisas, porque são coisas, estátuas pichadas são coisas que são restabelecidas. Agora, vidas, né, aquelas vidas que eles falam que importa, depende. Para eles depende muito de que tipo de vida, porque a gente já viu que tem, inclusive, algo ali, né, a ver ideologicamente. Ainda mais ele, que é um comunista assumido, a gente sempre precisa dizer sobre isso, ele não acha que não tem problema algum, ele está neste papel de ser ele participou dos atos do 8 de janeiro, seja ali com o ministro, seja alguém que, né, não cedeu as imagens e vem dar lição de moral, aqui até anotei, né, rapidamente, atos executórios, que não foram meramente, que tem atos executórios. Pois bem, se existe, cadê? Quais são os atos executórios de violência grave, armada? Cadê as armas? Quando ele fala que as pessoas estavam nos quartéis e que é um perigo, porque dentro dos quartéis tem armas, tem tanques e etc., será que ele não cogitou? Ele cogitou, porque ele veio do Maranhão, ele sabe disso, que a criminalidade é super alta. Por que as pessoas estavam também ali nos quartéis? Era para se proteger diante, né, de já um governo de transição do governo Bolsonaro para Lula. A gente sabe que a criminalidade ficou feliz, super feliz. Então, estar nas portas dos quartéis também tinha isso. E não significa que você está pedindo algo que, por mais incabível que seja, que crime é esse, né? E o que significa ali dentro? Pois bem, então a gente vai todo mundo na porta de uma joalheria, vai ficar ali e vai ser um perigo real porque estamos querendo, achando, falando coisas a respeito das joias. Não faz link com a realidade. Então ele se perde nesses conceitos. E eu já sei, não porque nós estamos ao vivo, mas porque as redes sociais repercutem muito bem, que ele já, deve ter sido na primeira parte do voto dele, que ele já se posicionou contra a anistia. Deveria, né, se conter, ao menos nesse julgamento, porque não faz parte do escopo deste julgamento. Pelo que a gente sabe, essa ação penal que o Serrão leu aí é a ação penal que é a suposta tentativa de golpe de Estado, né? Então, ele já está falando de anistia, ele já está querendo pegar para si e dizer que aquilo é inconstitucional. Então, várias coisas. Agora, essa discussão, ela realmente é bem antiga sobre coisas. Eu, particularmente, tenho uma visão. Eles gostam de dizer que eles são humanistas. Humanistas, eu acho que está muito mais próximo de quem não defende o aborto, para quem sempre luta pela vida, para quem não acha que uma árvore, aqui eu estou falando de direito ambiental, tem mais direito, porque se você derrubar uma árvore você é preso e um Clezão da vida é morto ali, sob a tutela do Estado, já acaba a minha fala, sob a tutela do Estado, essa tutela do Estado é muito mais gravosa do que você proteger coisas. Árvores são replantadas, vidas são insubstituíveis. E é o primeiro direito, né? Vale lembrar. Olha só, em Nova York, participando do evento de João... Vamos aqui para mais uma nova notícia aqui para vocês. Eduardo Bolsonaro elogia Tarcísio depois de falar contra Moraes e defesa da anistia. O deputado evita polêmica, vê discurso como sinal positivo e alega que definição sobre 2026 será de Jair Bolsonaro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro elogiou nesta segunda-feira o discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante o ato do 7 de setembro na Avenida Paulista. Em entrevista ao Poder 360, o parlamentar afirmou que o governo foi muito feliz. Endureceu o tom contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, do STF, e cobrar o Congresso a votação de sua anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro. Do Tarcísio eu tenho um elogio a fazer. Eu tenho que ele, na manifestação, foi muito feliz no seu discurso. Espero que essa fala seja permanente, seguida
das suas condutas por anistia. E acho que nesse momento isso é principal, afirmou Eduardo. Evita contra as polêmicas sobre uma possível candidatura do governo à presidência. Fala do deputado é um recuo em relação ao governo paulista. Em agosto, Jair Bolsonaro chegou no repreender publicamente o filho das críticas que venha fazer a Tarcísio, e quem enquadrava imaturo nesse aspecto. Segundo o ex-presidente, a escolha sobre o sucesso natural do grupo político será feita no momento adequado, caso sua inegibilidade seja mantida. Questionada sobre eventual apoio ao Tarcísio em 2026, Eduardo afirmou que o assunto da eleição não é para agora e que o próprio Jair Bolsonaro decidiu sobre o futuro da direita do Brasil. O parlamentar externou, enquanto que ele e o governador consideravam Bolsonaro o nome natural do grupo político. Muito obrigado por ter chegado aqui até o final. Já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho, já deixa o like que ajuda nós demais aqui para subir o nosso conteúdo. Já deixa seu comentário aqui, já comenta de que cidade você é, o que achou do vídeo, que eu vou dar um like no comentário de vocês e vou comentar também. Muito obrigado, até o próximo vídeo.